Antes, a gente vai falar mais de Petrobras. Às 10h18, José Mauro Ferreira Coelho ficou 40 dias no comando da empresa e ontem à noite o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, anunciou a substituição por Caio Mário Paes de Andrade, que é secretário de desburocratização do Ministério da Economia. A Petrobras divulgou uma nota confirmando o recebimento do ofício do Ministério de Minas e Energia. O documento diz o seguinte, a gente vai mostrar para vocês agora. Tendo em vista que o senhor José Mauro Ferreira Coelho foi eleito pelo sistema do voto múltiplo na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 13 de abril de 2022, caso aprovada pela Assembleia Geral, sua destituição implicará na destituição dos demais membros do Conselho eleitos pelo mesmo processo, devendo então a companhia realizar nova eleição para esses cargos. A gente vai tratar sobre essa mudança com o Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que teve o nome cotado exatamente para o lugar do presidente, que está saindo agora depois de 40 dias. Eu vou começar com uma pergunta particular aqui, Adriano. Eu imagino que você esteja se sentindo aliviado com isso, hein? Porque você ia ter de abrir mão dos seus negócios. É claro que o seu futuro lá provavelmente seria diferente, nunca sabemos, né? Mas cá entre nós, é uma instabilidade tremenda, 40 dias num cargo como comandante da Petrobras. Está aliviado, Adriano? Olha, veja bem, aliviado a gente sempre fica, né? Mas eu acho que, como você disse, cada história é uma história, né? Provavelmente, se eu tivesse assumido a presidência da Petrobras, o resultado, né, poderia ser outro. Mas isso preocupa, como você está falando, uma empresa como a Petrobras, ela não é boa nem para a Petrobras nem para o país, essa rotatividade de presidente, né? A gente está aí agora partindo para o quarto presidente. Isso é uma coisa que deveria ser evitada, porque desvaloriza, inclusive, o próprio patrimônio da empresa. Hoje você já está vendo lá nas ADRs da Bolsa de Nova York caírem 12% nas ADRs. Hoje, provavelmente, na Bolsa do Brasil de São Paulo também vai haver uma grande queda de ação. Então, acho que essa notícia aí da saída do Zé Mauro é uma notícia que não é boa, porque ela está vindo num momento, né, Rafael, de grande anormalidade no mercado. Qual é a normalidade? Preço de barril acima de $100 e ano eleitoral. Se você não tivesse o barril tão caro, não tivesse na eleitoral, a troca agora de presidente, né, ela seria diferente. Provavelmente o Roberto Castelo Branco nem teria saído da Petrobras. E se agora mudou o ministro de Minas e Energia, trocar o presidente da Petrobras seria até uma coisa também bastante normal, porque é importante que o ministro de Minas e Energia tenha na Petrobras um presidente que ele confie, que ele tenha uma certa intimidade para trabalhar. Mas o fato é que isso está tudo num contexto muito conturbado, né? E aí todo mundo sempre vai e fala, olha, agora o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro está procurando alguém para controlar o preço. Mas também o fato é que nenhum dos presidentes até agora controlou o preço, né? Então o discurso do presidente está muito verbal, mas na prática não há controle de preço. Vamos ver o que acontece agora com o quarto presidente, apesar de que ainda vai ter aí uma longa trajetória até o Caio Paes Andrade assumir a presidência da Petrobras, né? Você viu pela sua nota que o conselho também está destituído. Então agora você vai ter que convocar uma assembleia, essa assembleia vai olhar o nome do Caio, se ele preenche lá os requisitos, né, para ser presidente da Petrobras. Aí você vai convocar uma nova eleição de conselho e aí nesse novo conselho vai então colocar o Caio, vai participar desse conselho e pode ser o presidente da Petrobras. Eu acho que isso aí vai demorar, se for otimista, 15 dias, mas talvez o mais realista é que demore um mês ainda todo esse processo. Adriano, quando o presidente da República faz tantas mudanças assim, ou propõe tantas mudanças em tão pouco tempo, você trocou o ministro da Defesa, o ministro de Minas e Energia recentemente, vai para o quarto presidente da Petrobras em 3 anos e meio de mandato. É porque ele está insatisfeito, né? Ele não está gostando do resultado que a empresa está produzindo, não digo nem do ponto de vista financeiro, porque os resultados são bons, né? Mas do ponto de vista político. Ele está procurando alguma coisa que ele não está encontrando. O que ele quer, a gente imagina, é menos desgaste com os aumentos seguidos no preço dos combustíveis. Alguém pode entregar isso que ele está querendo, procurando incessantemente, querendo e não encontrando, Adriano? Olha, como você disse, o presidente está chateado, como todo mundo está chateado, né, Rafael? Ninguém gosta de pagar gasolina tão cara, diesel tão caro, botijão de gás tão caro. Está todo mundo chateado, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? O petróleo, a gasolina, o diesel está caro no mundo inteiro.
E o presidente está duplamente chateado, ou triplamente chateado, que além de consumidor, ele também está numa campanha para se reeleger. E preço de combustível é uma coisa alta. O preço de combustível alto traz efeitos negativos, né? Traz descontentamento da população e traz inflação, né? A gente está vendo que o processo inflacionário no Brasil está crescendo muito. Então, o presidente, eu acho, quando ele está trocando os presidentes da Petrobras, ele está querendo ver se ele consegue encontrar alguém que dê uma solução que não deva ser o controle de preços, né? Porque hoje o controle de preços na Petrobras é muito difícil, porque o estatuto da empresa, né, a lei das estatais, quer dizer, coloca lá que se você segurar o preço e causar prejuízo para a Petrobras, você teria que ressarcir a Petrobras desse prejuízo. Então, se você ficar, por exemplo, muitos dias sem aumentar o combustível e se houver um crescimento muito grande do barril, uma desvalorização do câmbio, você pode ter uma defasagem enorme e ninguém vai importar combustível, porque hoje o Brasil também depende da importação de gasolina, de diesel, de GLP, e aí você pode causar um desabastecimento. Para não causar desabastecimento, você pode ser obrigado a mandar a Petrobras importar mais caro e vender mais barato aqui dentro, como foi feito, por exemplo, no governo da presidente Dilma, onde você teve lá um prejuízo de 40 bilhões de dólares. Nesse momento, eu acho que o compliance, as normas da Petrobras, não permitem isso. Então, a saída, na minha opinião, não é o controle de preços. Eu tenho colocado há muito tempo que a saída, na minha opinião, seria criar um fundo, né? Mas parece que a economia não gosta dessa ideia do fundo, então acha que também vai ferir teto de gasto, acha que vai ferir lei eleitoral. Bom, enfim, a solução não é fácil, mas, na minha opinião, a solução não está na Petrobras, a solução está no governo. Acho que a solução está em política pública e não na Petrobras. A Petrobras, eu acho que ela tem que continuar fazendo o que ela fez até agora, quer dizer, é seguir o mercado internacional e dar os lucros que ela está dando. Hoje, o setor de petróleo e de gás é o setor que mais colocou dinheiro nos cofres do Tesouro Nacional. Não só nos cofres do Tesouro Nacional. Hoje, o Tesouro Nacional, os estados e municípios estão com o cofre transbordando de dinheiro e um dos principais motivos é o petróleo. Martini, nossa colega do Rio de Janeiro, quer te fazer uma pergunta também. Paula? Oi, Adriano. Aproveitando essa linha, né, que o senhor mesmo está colocando sobre a dificuldade de o governo conseguir mexer ali no Estatuto da Petrobras para poder conseguir fazer alguma alteração na sua política de preços, queria saber, então, nesse sentido, o que a gente pode esperar da nomeação do Caio Paes de Andrade, ele que não tem ali um histórico de atuação no setor de óleo e gás, é formado em comunicação social, inclusive, e um nome muito ligado ao ministro Paulo Guedes, inclusive ele é secretário, né, do Ministério da Economia. A nomeação de uma pessoa que não necessariamente tem uma carreira, um histórico nesse setor de óleo e gás, isso para o mercado é uma coisa mal vista e pode indicar que, de repente, pode ser um caminho mais fácil para o governo interferir, não necessariamente no estatuto, na política de preços, mas, de repente, em outros tipos de estratégia que possam reduzir a culpabilização do governo pela questão do preço dos combustíveis? Olha, no primeiro momento, a indicação de uma pessoa que não tem conhecimento do mercado de óleo e gás traz uma certa desconfiança no mercado. Mas vamos ver como é que vai ser a gestão do Caio na presidência da Petrobras. O Caio também me parece que é uma pessoa experiente em termos de setor público, então experiente também em termos de mercado privado. Então isso tem que aguardar. Agora, eu acho que, volto a repetir, não é fácil dar essa solução que o governo está procurando. A gente tem que entender também que essa questão de petróleo no Brasil, ela tem um passado muito ruim. Por quê? Porque sempre que você está num ano de eleição e se o preço do barril está caro, os outros governos passados, o que eles faziam? Eles usaram a Petrobras para combater a inflação e para ganhar a eleição. Dessa vez, no governo Bolsonaro, ainda não está se fazendo isso com a empresa. Quer dizer, a empresa não está tendo controle de preço, então ela não está se usando a empresa para combater a inflação, e ao não ter controle de preço, você também não está usando a Petrobras para ganhar a eleição. Mas vamos ver se o presidente vai resistir a isso. Eu acho que o grande obstáculo de você usar a empresa como foi usada lá no passado, volto a repetir, é que no governo Temer você criou determinadas regras que hoje dão uma proteção à empresa, uma proteção que fica difícil você invadir a empresa, intervir na empresa
porque isso significa que os diretores e o próprio conselho vai expor os seus CPFs na mesa. Então, por isso que eu tenho dito, a solução não é controle de preço, não é intervir na Petrobras, a solução está em política pública. A população, ela quer gasolina, diesel mais barato. O bolso do consumidor brasileiro não aguenta mais pagar elevações nesses preços. O presidente tem razão quando reclama disso. Mas para que esse objetivo seja alcançado, volto a repetir, a gente tem que fazer política pública, criar fundo ou criar programas sociais. De certa maneira, socializar um pouco esse lucro da Petrobras para toda a sociedade brasileira. A gente não está aqui defendendo subsídio, a gente está defendendo só que o efeito guerra não seja passado para o bolso do consumidor. E aí o consumidor, para ele, se vai baixar preço porque controlou a Petrobras ou foi política pública, ele não está muito preocupado com isso. O que ele quer é ver preço mais barato na bomba, né? Agora, nós, quer dizer, como especialistas, o governo deveria, né, mostrar que não existe só a saída de controle de preço. Essa saída já passou, já deu muito estrago na Petrobras no país. A saída existe, até porque, volto a repetir, hoje o Brasil tem uma arrecadação muito grande com petróleo, com gás natural, em função da gente ser um país exportador e cada vez mais vai mais produzir petróleo. Então tem dinheiro de dividendo, tem dinheiro de royalties, tem dinheiro do petróleo que vai ser comercializado pela PSA. Então as saídas existem, mas eu acho que não é essa do controle de preço. Bom, a gente conversou aqui com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, sobre mais uma troca no comando da Petrobras, que vai para o seu quarto presidente do mandato do presidente Bolsonaro. Adriano, muito obrigado, bom dia para você, bom trabalho, até a próxima, hein? Obrigado a vocês e um bom dia a todos.